Se você trouxe sua Bíblia, abre ela aí no livro na epístola, né, de Colossenses. Colossenses. Colossenses, nós vamos ler a partir do versículo 13. Depois que a gente lê, pode manter sua Bíblia aberta. Nós vamos ler outros versículos também depois. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É um princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vai ler essa carta aos Colossenses, ela foi escrita num período um pouco, entre aspas, aí, difícil para o apóstolo Paulo. Ela foi escrita mais ou menos 32 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, por volta do ano 61 a 63 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma, já depois de ter feito todas as suas viagens missionárias. Ele estava preso em Roma, aguardando julgamento. E quando ele escreve essa carta aos Colossenses, Colossenses é uma igreja numa cidade que não foi fundada por Paulo. E quando Paulo ele vai desenvolvendo nessa carta, a gente não leu, mas em uma parte dela, no versículo 7, ele fala assim: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Essa cidade, irmãos, ela era muito importante comercialmente para aquela época. Dentre ela passava algumas estradas. Tinha uma estrada norte-sul e tinha uma estrada leste-oeste. Essa estrada leste-oeste ligava Éfeso a Sardes. Então, a cidade de Colossos, ela era muito movimentada. E ela tinha uma diversidade étnica muito grande por conta desses viajantes que ficavam passando por lá. E a indústria têxtil lá também era muito forte, tanto que existia uma lã naquela época que era chamada a lã de Colossenses. Só que o que aconteceu com essa cidade? Essa estrada que passava de norte a sul, ela foi modificada e ao invés dela passar em Colossos, ela começou a passar por Laodiceia. Elas são cidades ali bem próximas, as duas ficam na região da Frígia, na província, né, do Império Romano, chamada Ásia. E o que acontece numa cidade que a gente tem uma diversidade étnica muito grande? A gente tem uma pluralidade de religiões, uma pluralidade de pensamentos, e isso hoje em dia, quando a gente vê uma cidade pequena e uma cidade grande, você consegue identificar isso. E naquela época, também as pessoas conseguiam identificar todas essas coisas. E quando Paulo ele estava preso lá em Roma, Epáfras, o fundador da igreja em Colossos, ele começa lá na igreja a receber alguns mestres
que começam a falar algumas heresias dentro da igreja. E aí Epáfras, ele começa a ficar um pouco desesperado, e quando eu falar as heresias, você vai entender o porquê ele fica desesperado. E ele, então, vai para Roma para poder falar com Paulo, e Paulo dá algum tipo de instrução para ele, porque ele estava um pouco desesperado com aquilo que estava acontecendo, e ele precisava de uma instrução do que fazer. Só que quando Epáfras chega a Roma, lá em Roma, ele acaba sendo preso. E agora Epáfras, ele está preso. Paulo, então, escuta sobre os problemas que estavam tendo na cidade de Colossos, e ele, então, resolve escrever algumas cartas. E talvez, se você já leu Filemon, que também é uma carta, só que não a uma igreja, mas a um homem chamado Filemon, ele fala sobre um escravo chamado Onésimo, que esse Onésimo provavelmente roubou Filemon e fugiu para Roma. E lá na prisão, Paulo conhece esse escravo chamado Onésimo, prega o evangelho para ele, Onésimo se converte, e agora Paulo escreve uma carta para que Onésimo levasse para Filemon, e Filemon recebesse Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. E quando ele escreve a carta a Filemon, tem uma parte que até ele cita Epáfras, em Filemon, só tem um capítulo, 1:23, não precisa abrir não. Diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Mas, irmãos, quando nós vemos esse tipo de coisa acontecendo, se o pastor da igreja saiu da cidade e foi em Roma atrás de instrução de Paulo, quem que ficou cuidando da igreja? Quando Paulo vai terminar a carta, ele cita e ele chama uma pessoa para cuidar da igreja, e essa pessoa se chama Tíquico. Em Colossenses 4:7 fala assim: Tíquico, que lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. E aí, quando ele envia essa carta, então, ele entrega para Onésimo, ele entrega para Onésimo e para Tíquico as cartas de Filemon, Colossenses, Efésios, e aí eles voltam então para aquela região, para a província da Ásia, e lá eles então distribuem as cartas, e essas cartas de Colossenses e Efésios eram para ser lidas em alta voz dentro da igreja. E quando Epáfras se converte, irmãos, ele se converte porque quando Paulo estava em Éfeso pregando, ele em Atos 19:10 fala o seguinte: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então Paulo, durante a sua 3ª viagem missionária, quando ele passa por Éfeso, ele prega tanto naquela cidade que a província da Ásia inteira conhece, ouve falar a respeito de Jesus. E Epáfras deve ter se convertido nessa 3ª viagem missionária, e quando ele volta para Colossos, ele então abre ali a igreja do Senhor. Mas, como eu falei para vocês, ele tinha ido por um motivo especial atrás de Paulo, que era sobre uma seita que estava acontecendo em Colossos. E essa seita, irmãos, ela era tão complicada, porque ela era meio que um sincretismo religioso, era uma mistura de várias religiões. Ele misturava, para você ter uma noção, misturava cristianismo, judaísmo, gnosticismo, ideias místicas, misturava religiões gregas, misturava a religião do Oriente, e nessas coisas todas, talvez você já ouviu falar na sua escola sobre Platão,
o mundo das ideias. Talvez você ouviu falar sobre o dualismo, né? Sobre essa questão de matéria, aquilo que não é material. Ah, não, o mundo das ideias é o perfeito. Aqui são as coisas imperfeitas. Só que quando tinha essa seita, começou a entrar na igreja, que era essa bagunça toda, você vê que ela começou a infiltrar e certos irmãos provavelmente começaram a ouvir essas coisas dessa seita completamente errada e que era por trás aí de um filósofo. Então, Epáfras fica desesperado. E hoje em dia, quando você precisa de algum conselho de algum pastor, você tem alguém para ligar, nós temos todo o conselho estadual, nacional, temos várias coisas de recurso, mas naquela época eles só conseguiam viajar para falar com algum mestre, alguém que sabia alguma coisa superior a isso. E quando nós vemos essa seita, irmãos, Paulo, conforme ele vai escrevendo a carta aos Colossenses, ele cita algumas pinceladas daquilo que seria essa seita. Por exemplo, em Colossenses 2:8, fala o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Além disso, eles estavam propondo até possivelmente adoração a anjos. Vê lá, Colossenses 2:18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e na mente carnal e a torna orgulhosa. Então você vê o problemão que estava tendo naquela cidade. Só que aí, Paulo, ele escuta falar dos irmãos de Colossos, que era uma cidade que não eram de judeus convertidos, mas eram de gentios convertidos, pessoas que não tinham qualquer passado com alguma religião monoteísta, que não tinha nenhum passado com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eram pessoas que muitas das vezes eram pagãs. E aí, quando Paulo ouve falar dos irmãos de Colossos, é interessante que quando ele vai fazer a ação de graças ali da carta, quando ele vai fazer a introdução, por 2 vezes ele fala que ele sempre ora por esses irmãos. Ele sempre ora por esses irmãos. E ele fala que eles são os irmãos da fé, que ele tem muito amor por eles, por causa da esperança que eles têm nos céus. E Paulo meio que adota essa igreja, e quando você lê essa introdução, você percebe que Paulo fala com muito carinho com esses irmãos. Só que, irmãos, quando a gente começa a entender essa carta, o principal objetivo dela é falar sobre a supremacia de Cristo. O principal objetivo dessa carta é falar quem Cristo é e sobre o que ele domina, sobre a supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Paulo então vai desenvolver sobre esse assunto do versículo 15 ao 20, provavelmente na sua Bíblia deve estar de uma maneira diferente, né? Geralmente no início do capítulo estava tudo em texto corrido, agora está num formato de versos, parece, de poesia, poema, mas no caso isso aqui é um hino. Não sabemos se esse é um hino que Paulo fez, ou se é um hino que já tinha na igreja, ou se ele pegou um hino e modificou um pouco, mas o importante é que esse hino é uma das principais, vamos dizer assim, passagens que nós temos no Novo Testamento falando sobre Jesus Cristo. E uma coisa importantíssima, irmãos, que nós devemos saber em nossas mentes, em nossos corações, é de quem é Jesus. Quem é Ele, não só de uma maneira rasa, mas de uma maneira profunda.
para que se algum dia alguma filosofia vã, se algum dia alguém chegar em você e confrontar a sua fé, você pode falar o porquê Cristo é Deus. Às vezes alguém pode falar para você e falar assim: senhoras, seu Jesus nasceu há 2022 anos atrás, mas o Deus que eu conheço, ele nasceu muito antes de 2022. Então, o meu Deus está correto e Jesus não. Mas, conforme nós lemos, Cristo, ele não foi criado, mas ele é o Senhor sobre toda a criação. E antes de falar sobre isso, Paulo, quando está finalizando ali a sua introdução, ele fala o seguinte no versículo 13: pois ele, Jesus Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Provavelmente essa seita naquela época estava falando que Cristo não é suficiente. Você precisa saber que se a matéria é algo pecaminoso, errado, como Deus se tornou homem? Se a matéria é algo ruim, como Deus encarnou em um homem? Mas Paulo, então, ele vai falar sobre a superioridade de Cristo e sobre aquilo que Jesus Cristo é. E uma das principais coisas que nós sabemos a respeito de Jesus é que Ele nos resgatou, é de que Ele nos salvou, Ele nos trouxe a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O interessante é que quando ele fala que Cristo nos resgatou do domínio das trevas, ele não fala simplesmente de um lugar, ele não fala de um local específico, mas ele fala sobre um domínio. Um domínio não é simplesmente um local, mas um domínio é uma autoridade sobre alguma coisa. Quando nós estávamos, irmãos, perdidos em nossos pecados, e você também que nasceu num lar cristão, um dia você estava perdido, mas Jesus te encontrou, não precisava você estar fora da igreja, mas todos nós estávamos dominados pelo pecado. Paulo fala em Romanos 6 sobre a escravidão que nós tínhamos do pecado, de que quem nos dominava, de que quem nos escravizava era o pecado. E quando nós falamos de um escravo, nós não estamos falando simplesmente de alguém que trabalha, mas de alguém que é dominado por alguém. Se eu sou um escravo de alguém, essa pessoa, ela fala para mim, vai lá e faz isso, eu como escravo, eu tenho que obedecer. Se eu não obedeço, eu tenho punições. Mas um escravo, ele tem que obedecer. E se Deus, se Jesus Cristo, se na Bíblia nós somos chamados de que nós éramos escravos do pecado, era que antes de encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, aquilo que dominava a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, era o pecado e até mesmo o próprio Satanás. Não tem como, querido irmão, o homem falar que, não, eu não sou dominado por nada, eu sou neutro, eu não sou nem do diabo, nem de Jesus. Queridos, o homem é como um cavalo, alguém vai estar em cima dele. Alguém vai estar em cima do homem. Ou é o seu pecado, ou é o diabo, ou é Jesus Cristo. Não tem como o homem falar que ele não é dominado por nada. E tão claramente isso acontece, de que Paulo, quando ele escreve a carta, quando ele escreve em Atos, ele fala várias vezes, quando ele vai dar seu testemunho, que ele era fariseu, ele era completamente devoto a Deus ali, que ele conhecia, ele perseguia os cristãos, porque ele acreditava de que aquela era a vontade de Deus. E ainda acreditando assim que aquela era a vontade de Deus, quando ele conheceu a Jesus, ele viu que toda aquela época
não foi realmente buscando ao Jesus Cristo, ao verdadeiro Deus. E quando ele vai falar, né, o que eu estou falando quando ele não buscava Deus é no sentido que ele estava indo contra Jesus Cristo, mas perseguindo a igreja. E quando ele fala, ele nos resgatou do domínio das trevas, é interessante que ele fala que ele nos transportou, irmãos, para o reino do seu Filho amado. É como se ele nos pegasse do lamaçal do pecado e ele nos tirasse de um lugar onde nós estávamos indo para o inferno, e ele nos trouxesse para o reino de Jesus Cristo. E que quem fez isso não fui eu, não foi você, não foi a sua inteligência. Quem fez isso foi o próprio Deus, foi Jesus Cristo que fez essa obra. E quando ele fala, no final, no versículo 14, ele fala assim: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele está falando, irmãos, de que nós fomos remidos. É como um escravo que para ele ser livre, alguém tem que pagar para ele ser livre. Mas de quem pagou o preço para que eu e você fôssemos livres foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos pagou, ele pagou o preço. E porque ele pagou o preço por mim e por você, ele nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho. E nós temos que ter isso, irmãos, muito claro em nossa mente, de que não fomos nós, mas foi ele que nos transportou, ele que nos redimiu, foi ele que nos tirou da escravidão e foi ele que nos tirou da eternidade longe dele, e hoje nós possamos permanecer, e um dia estaremos todos eternamente morando para sempre com ele. E quando Paulo começa então a falar do hino, ele fala de que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sabe, o que é interessante quando você lê esse hino, é que ele enfatiza muito essa palavra. Ele fala muitas vezes, todas, ele fala toda a criação, todas as coisas, tudo subsiste, tudo tenha, toda a plenitude, todas as coisas. Mas, quando nós começamos a ver no versículo 15, a gente começa a entender por que Paulo enfatiza tanto essa parte de sobre todas as coisas, essa palavra tão geral. Quando ele fala que Cristo é a imagem do Deus invisível, irmão, só essa frase, você já imaginou o que é ser a imagem do Deus invisível? A imagem de alguém? Quando a gente vê a Daniel, ou melhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tem aquela estátua de Nabucodonosor, lá se refere também à imagem. Em Apocalipse nós temos também 10 vezes a imagem da besta, mas o principal local que a Bíblia fala sobre imagem, em Gênesis 1, 27, que fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quando fala em imagem, é interessante que quando fala a respeito do próprio Filho de Deus, a respeito do próprio Jesus Cristo, quando fala ele é a imagem do Deus invisível, é como se aquilo que eu não vejo, o Deus que eu apenas conheço pela minha fé, o Deus para o qual eu olho para o céu e eu tento imaginar a imensidão dele. Quando você vê, talvez, lá no noticiário, saiu uma imagem da galáxia, você olha para a galáxia, para as estrelas, e você pensa
no quanto que Deus é grande e no quanto Ele domina sobre todas as coisas. A gente tem tantas músicas, né, que falam assim, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer a Deus, quero saber quem é Deus. E quando fala, irmãos, sobre a imagem do Deus invisível, é que literalmente Jesus Cristo, Ele carrega a imagem de Deus, mas não no sentido de que Ele carrega algo sendo homem, mas de que Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Deus se fazendo carne, Ele é o próprio Deus se fazendo homem, encarnando. Ele é a imagem de Deus, Ele carrega, Ele é Deus. Ele não tem só a imagem de Deus, Ele traduz aquilo que nós não vemos em um homem. Jesus Cristo traduz toda a profundidade de Deus que nós possamos imaginar em alguém. E quando nós falamos sobre isso, ele fala que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, é de que Ele é a imagem do seu Pai. De que quando eu olho para Jesus Cristo, eu estou olhando para o próprio Deus. Você lembra quando os discípulos falam para Jesus, mostra-nos o Pai? E aí Jesus fala, vocês estão andando tanto tempo comigo. É de que o próprio Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Quando eu procuro a Jesus, quando eu vejo Jesus, eu não estou vendo um homem, eu estou vendo o próprio Deus. E quando ele fala que ele é o primogênito sobre toda a criação, geralmente você pensa, né, que primogênito é o primeiro filho. Mas quando a Bíblia fala aqui em o primogênito sobre toda a criação, não significa que Jesus Cristo foi criado, mas de que Jesus Cristo, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o primogênito aqui, e Ele também, em João 1,18, fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus Cristo, Ele é o unigênito, o único. Se geralmente no Antigo Testamento o primogênito tem maior parte da herança, que dirá quando nós vemos Jesus Cristo como o unigênito, o primogênito sobre toda a criação. É de que todas as coisas, irmãos, todas. Sabe quando eu olho todas? Sabe quando você vê coisas maravilhosas, quando você vê toda a terra, o céu, as galáxias, quando você vê o planeta Terra, vê não, né? É só ver foto. Mas quando você vê todas essas coisas, irmãos, todas essas coisas são de Jesus Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, porque todas as coisas pertencem a Ele. Não existe nada que eu possa olhar nesse planeta Terra e falar, isso aqui não é propriedade de Deus. Não existe uma coisa que eu possa falar que Jesus Cristo não tem herança sobre aquilo. Todas as coisas, inclusive nós, somos heranças e seremos cordeiros com Ele. Jesus Cristo é o primogênito, porque Ele herdará todas as coisas. E quando nós vemos sobre Jesus, Ele é a imagem também do Deus invisível, porque em Colossenses 2,9 fala o seguinte, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, quando nós começamos a entender de que todo esse mundo, esse universo, são heranças do Senhor. Quando
nós vemos em outros versículos também, por exemplo, em João 1,14, fala o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 Coríntios 8:6. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Hebreus 1:2 fala assim: mas desses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Todas as coisas, querido, são do Senhor Jesus Cristo e foram criadas por Ele e para Ele. Jesus Cristo, Ele tem domínio sobre todos os poderes. E quando nós vemos que Ele é o herdeiro de todas as coisas, é porque além dele ser o unigênito de Deus, Ele também veio na terra, cumpriu o seu propósito, morrendo num calvário para nos salvar. Ele é o Deus sangrando. Ele é porque Ele cumpriu a sua missão. E um dia, todas as coisas, literalmente, Ele governará. Hoje Ele já governa, mas um dia Ele estará governando sobre tudo. Em Apocalipse 21:5 disse assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Nós podemos esperar no Senhor e confiar que temos a eternidade com Ele. E sabe por que nós temos a eternidade com Deus? Porque quando Jesus Cristo veio, fez a sua missão, é chamado de primogênito, o herdeiro de todas as coisas, nós somos co-herdeiros com Ele. Em Romanos 8:17 fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você pode dar um glória a Deus aí? E quando Paulo então entra no versículo 16, ele literalmente coloca uma luz sobre a questão da primogenitura, e ele fala que todas as coisas foram criadas por Ele, e é interessante que ele começa a listar. Ele fala no céu, na terra, visível, invisível. E depois ele fala assim: sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. O que Paulo quer falar nesse sentido é de que é o seguinte, irmãos: todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. Então não existe uma coisa sequer. Não existe anjo, não existe demônio, nem Satanás, não existe um presidente, uma autoridade, não existe qualquer ditador nesse mundo que possa ter milhares de bombas nucleares, não existe a pessoa mais rica desse mundo, não existe nada visível ou invisível que esteja acima ou igual a Jesus Cristo. Todas as coisas são criadas por Ele. Tudo. Então não tem como eu falar que existe alguém que é superior a Jesus.
Não tem como eu falar que Jesus Cristo, que o seu sacrifício é insuficiente. Não tem como eu falar que tem outro Deus além de Jesus. E não tem como eu falar que existe alguém igual a Jesus Cristo. Todas as coisas estão abaixo de Jesus Cristo. Não existe nenhum anjo a qual eles tenham que prestar adoração. Não existe qualquer divindade que eles podem prestar adoração em Colossos. Não existe nada que se compare a Jesus Cristo, porque Ele é o Criador de todas as coisas e tudo está abaixo dEle. Jesus Cristo é supremo e Senhor sobre todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E mais ainda, quando ele vai falar a respeito disso, no versículo 17, é interessante que no século II tinha um homem chamado Ário, que era um herege, que ele falava assim: houve um tempo em que ele não existia. E quando nós vamos ler, antes de falar sobre Colossenses, por exemplo, em João 8:58, diz assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E aqui no versículo 17 fala que ele é antes de todas as coisas. Ele é antes, irmão. Não tem como eu falar que Jesus Cristo só passou a existir depois que ele nasceu. Não tem como eu falar que Jesus Cristo só vive a partir de 2022 anos atrás. Jesus Cristo, ele existe antes de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E mais do que serem criadas por Ele e para Ele, a Bíblia vai falar que nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Ou seja, eu e você, nós só conseguimos falar que nós estamos vivos aqui e que nós possamos ter filhos ou gerações depois de nós. Eu e você só conseguimos falar que o mundo ainda existe e funciona porque é Jesus Cristo que mantém todas essas coisas vivas, funcionando, acontecendo. Tudo subsiste por causa de Jesus Cristo. Então, até mesmo quando você fala assim: eu fiz várias coisas, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu tenho vários dons, eu sou bambambam naquilo que eu faço. Nós só conseguimos fazer alguma coisa porque Deus nos mantém vivo, porque Jesus Cristo nos mantém respirando, porque Jesus Cristo nos viu no ventre da nossa mãe, porque Ele deu para você as suas características, as suas habilidades, a sua inteligência, porque quem viu você sendo formado no ventre da sua mãe foi o próprio Jesus Cristo. Você não está respirando aí por causa de que você é competente para isso, ou porque simplesmente você tem um pulmão. Nós só estamos respirando porque Jesus Cristo é quem mantém todas as coisas subexistindo. Ele é o dono, Senhor de todas as coisas. E Ele nos mantém existindo. E quando Paulo vai passar para o versículo 18, ele agora já sustentou, o argumento no hino de que Jesus Cristo sustenta o universo, é o princípio unificador da vida. Ele começa a falar sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. E é interessante nessa questão de subsistir. Certa vez, quando Paulo, em Atos 17, se eu não me engano, ele estava em Atenas falando para o Areópago, e ele vai falar para pessoas pagãs, que assim como esse povo que a gente está lendo, que tinha uma questão filosófica, das ideias aí, influenciados por Platão,
esse povo, para quem Paulo estava falando em Atos 17, 28, também tinha bastante filosofia no seu meio. E quando Paulo vai falar sobre Deus, Jesus Cristo lá, ele fala assim, Atos 17, 28, ele fala assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. E agora, quando Paulo vai entrar no versículo 18, ele fala o seguinte, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. E ele fala da igreja. E é interessante que em Romanos 12, 4 e 5, falam o seguinte. Vai, tá sem água. Se alguém puder pegar para mim, por favor. Romanos 12, 4 a 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Em 1 Coríntios 12, 12 a 14 diz assim, 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Obrigado. Então, irmãos, quando Paulo vai falar sobre a cabeça do corpo, que é a igreja. Quando, esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz, que ele estava viajando lá, se não me engano, para um país que se chama Laos, e lá tinha sido um país muito bombardeado durante uma guerra. E quando jogaram bombas lá, tinha umas bombas que eram como se fossem umas bolas assim, que elas caíam na terra e elas iam para baixo da terra. Então, quando algum agricultor, alguma criança ia brincar, ela passava por essa bomba acionava, explodia e ela perdia alguma parte do seu corpo. E tinha algumas pessoas que perdiam o braço, e nesse caso tinha uma caixa que ela tinha um espelho aqui. E essas pessoas que perderam esses braços, às vezes elas tinham dores, como se elas ainda tivessem o braço. Olha que coisa, né? E aí, para ele não sentir dor, para ser uma ilusão para ele geralmente via o espelho, então ele colocava um braço, e quando ele via o espelho, ele meio que enganava o cérebro, e aí ele achava que tinha alguém ali, e aí parecia que ele não tinha perdido o braço. E é interessante a gente ver como a nossa mente, como ela é. Às vezes, você até tem coisas que acontecem na nossa mente que ela manda em todo o nosso corpo. Não tem como eu falar que minha mão se mexe porque quer. Não tem como falar que eu estou andando, estou falando porque minha língua quer falar, por conta do meu pé quer andar. Mas tudo que acontece no corpo, acontece porque alguém mandou. Porque alguém mandou algum sinal. Porque alguém com autoridade falou alguma coisa e esse corpo andou. O importante, irmãos, é que todo o nosso corpo, ele depende da nossa cabeça. Quando fala de Cristo ser o cabeça, se refere também à dependência total que os membros têm dele para terem vida e poder. A partir do momento que alguém se desvia de Jesus Cristo,
que alguém se afasta de Jesus Cristo, não tem como falar que ele, por acaso, tem algum tipo de obediência a Jesus Cristo, porque às vezes essa pessoa não é mais parte do corpo de Cristo. E nós, irmãos, obedecemos a um só, que é Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos obedecer. E quando fala de Cristo ser o cabeça, também fala do relacionamento vivo e íntimo que nós devemos ter com Ele. Nós somos um só. Nós não somos um braço que anda sozinho. Você lembra lá da família Adams, que tinha aquela mãozinha que ficava andando? Nós não somos um membro do corpo que fica andando sozinho. Nós somos um corpo que obedece a uma cabeça, que é Jesus Cristo. Nós não temos a igreja para homens, nós não adoramos a homens, nós adoramos a Jesus Cristo, que é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E quando depois vai falar que ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, primogênito dentre os mortos, irmãos, simboliza a ressurreição de Jesus Cristo. Você talvez pense assim, mas antes de Jesus Cristo ressuscitar, ele ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? Mas Lázaro morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Ele, depois de 3 dias, venceu a morte e até hoje ele está vivo. Jesus está vivo. Ele inaugurou a ressurreição. E sabe por que ele inaugurou a ressurreição? Porque um dia todos nós ressuscitaremos e estaremos com ele para todos sempre. Ele inaugurou a ressurreição, que eu e você um dia vamos participar dela. Em 1 Coríntios 15, 20 e 23 fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Todos nós que reconhecemos Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, pertencemos a Ele e ressuscitaremos com Ele para sempre estarmos com Ele. E aí, irmãos, é interessante que ele fala que para que em tudo tenha supremacia, em tudo Cristo tenha poder e autoridade, de que Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Eu não sou o centro do Evangelho, nem sou o centro de Cristo. Nós adoramos a Cristo porque Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é, nós não. Jesus Cristo é, e Ele é o adorado. E quando nós vemos, no versículo 19, fala que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. É tão maravilhoso isso, irmãos, que fala que Cristo, Ele não era 20% Deus e 80% homem. Jesus Cristo não era 40% Deus e 60% homem. Jesus Cristo não era, ele talvez era alguém mais santo ali, então provavelmente ele era 99% Deus e 1% homem. Irmãos, nele habitou toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. E Ele é 100% Deus. Ele não é apenas um dos deuses. Ele não faz parte de um conglomerado de deuses que podem salvar. Mas Jesus Cristo, Ele é 100% Deus. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 fala assim:
1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Não existe outro, irmãos. Cristo não precisa de alguém que substitua Ele. O sacrifício dele foi suficiente e perfeito. E Ele não precisa de outro substituto. Nós não precisamos, depois de Jesus Cristo, ficar matando cordeiros. Ele foi o cordeiro definitivo e o único caminho que nos leva até Deus e que nos pode dar a redenção, a salvação, o resgate, o perdão de pecados só acontece através da fé em Cristo Jesus. Não existe outro meio de se achegar até Deus, porque Jesus carrega, está nele a imagem do Deus invisível. Ele é o suficiente. Não precisa de mais nada, de sacrifícios. Ele é definitivo para a nossa salvação. E quando depois ele se aproxima do fim do hino, fala de que por meio dele, de Jesus Cristo, ele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado. Irmãos, quando fala dessa parte, mais para o final, sobre essa reconciliação e com essa paz de Jesus Cristo, é aquilo já ou ainda não no reino de Deus. Por enquanto, não existe uma paz universal, não existe o Nova Jerusalém, mas um dia, todos nós vamos poder estar na Nova Jerusalém, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sabe, essa questão de Cristo reconciliar consigo, eu quero que você imagine Deus, Jesus Cristo, Ele lá no céu, Ele deixou a sua glória, veio à terra, sendo Deus, 100% Deus. Ele nasce da barriga de uma mulher, Ele cresce como uma criança daquela época, como qualquer um de nós que estamos aqui. Ele é um jovem, um adolescente, ele tem a pré-adolescência. Jesus Cristo, ele tem os seus 20 anos, ele cresce até ele ter 33 anos. E esse Deus, Ele que é a imagem do Deus invisível, Ele que deixou lá no céu e agora está aqui na terra. Ele é preso injustamente, ele é castigado injustamente, ele que tinha poder para matar todos os soldados que estavam batendo nele, ele não mata, ele sofre, ele tem dilacerações, tem a sua pele arrancada, ele é preso por pregos em uma cruz, ele é erguido em um lugar onde ladrões e assassinos deveriam ser mortos. Cristo, então, quando ele está lá, erguido no madeiro, de um lado tem um ladrão e de outro lado tem outro ladrão. Você consegue ver o que realmente Cristo fez? De que aquele a quem eu acabei de pregar para vocês, que é o herdeiro de todas as coisas, que ele criou todas as coisas e por meio dele, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, de que ele existe antes de todas as coisas, de que Cristo lá no céu tinha vários anjos que o adoravam dia e noite, de que esse Deus,
como um homem, ele está pendurado numa cruz sangrando, de que esse Deus, irmãos, ele morre, de que ele perde todo o seu sangue, que ele é literalmente um Deus sangrando, de que ele faz todas essas coisas para que eu e você, pecadores, que por mais que às vezes você busque a Deus, às vezes o seu coração, às vezes te leva a cometer enganos, e você precisa da palavra de Deus para te ensinar cada dia a viver, de que nós, irmãos, que às vezes antes de conhecermos a Cristo, pudemos ter feito coisas terríveis, de que muitas das vezes zombamos de Deus, de que às vezes desacreditamos a Deus, de que às vezes rimos de Deus. E agora, quando eu vejo essa passagem, e eu vejo o Deus na cruz, eu vejo quanto eu não merecia nada do que Ele fez. O quanto eu sou nada. Tá ligado? Você pensar de que você não merecia nenhuma lágrima de Jesus, querido. Você pode ser a pessoa mais santa dessa terra e de você não merecer nada. Porque o nosso pecado nos afasta de Deus. Mas é que apesar de todas essas coisas, Jesus Cristo morre, ressuscita, para transportar você do domínio das trevas para o reino de Jesus Cristo. De que Ele comprou você, Ele lavou você, Ele limpou você dos seus pecados, Ele ainda fala que Ele nem vai se lembrar mais. E Ele nos chama a perseverar na fé, a obedecê-lo. Como nós podemos viver longe desse Deus, irmãos? Como nós podemos ver pessoas que zombam, que deturpam a imagem de Deus, quando nós vemos todas as coisas que Jesus Cristo fez por nós? Quando Ele vai falar, 2 Coríntios 5,19, diz assim, 2 Coríntios 5,19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A separação que tinha entre Deus e o homem, agora eles foram reconciliados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a reconciliação que Cristo veio fazer sobre todas as coisas. Um dia eu e você quero estar com Ele e permanecer toda a eternidade com Ele, vivendo toda a paz que Ele estabelece por meio do seu sangue, e vivendo com Ele num lugar que Ele tem preparado para mim e para você. E de que Ele, o Senhor sobre todas as coisas, em Filipenses 2, 9 a 11, diz assim, Filipenses 2, 9 a 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E antes de encerrar, eu quero ler com você. Pedir para você abrir sua Bíblia aí. Colossenses 1, a partir do versículo 21. Colossenses 1, 21, diz assim: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Guarde isso no seu coração, irmãos. E que agora, e que desde quando você se converteu, desde quando você conheceu a Jesus Cristo, desde quando você viu quem Jesus Cristo é, que você nunca se afaste dele e que você permaneça alicerçado e firme na fé. Nós estamos firmes porque às vezes pode ser alguma coisa que venha e chacoalhe a nossa fé. Às vezes, assim como Colossos, pode vir alguma vã filosofia, algum pensamento, não, será? Que venha sobre a sua mente, mas que você possa continuar firme na fé, firme no Evangelho, alicerçados no Evangelho de Jesus Cristo. Coloque isso em sua mente. E jamais se afaste de Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o eterno, o início e fim, o primogênito dentre os mortos, o Criador de todas as coisas. Amém?